Olá, tudo bem? Está começando mais um programa Painel Político. E o nosso convidado de hoje é Nelson Sena. O Nelson é professor e é doutor em História. Nelson, é um prazer recebê-lo aqui, né? Diga-se de passagem, foi muito difícil trazê-lo aqui, mas para início da nossa conversa, eu gostaria que você, como cidadão, como doutor em História, fizesse para nós uma análise do momento político que o Brasil atravessa. Bom, primeiro quero te cumprimentar pelo seu programa, eu assisto sempre, né, pela qualidade das entrevistas. Agradeço muito o convite, né, uma honra estar participando aqui. Bom, Salatiel, essa é uma questão extremamente complexa, nós vivemos um momento, acho que sem paralelo na história do país, né? Nós já tivemos momentos de crise muito intensa, né? A saída da monarquia para a república, a ditadura Vargas, a própria ditadura militar, mas o momento hoje é um momento de uma instabilidade, tanto política, quanto principalmente no judiciário. Então, nós estamos assistindo a uma judicialização de todos os aspectos da sociedade. E isso eu vejo como uma coisa bastante preocupante. Nós temos assistido uma série de violações que, num Estado democrático de direito, elas são muito preocupantes. Então, evidentemente que nós temos uma crise política, né, pelos escândalos vários de corrupção que nós temos assistido todos os dias, e nós temos também uma crise institucional, que eu entendo ser uma crise do judiciário, no momento em que ele passa a decidir, por exemplo, aquilo que era para ser decidido no Congresso, aquilo que era para ser decidido no município, enfim, todos os aspectos da sociedade. Nelsinho, o que você acha da Lava Jato? Eu acho que ela começou extremamente necessária, mas eu acho que ela se transformou naquele monstro do Kafka. Não é ela tendenciosa, não é ela partidária, e ela não apura aquilo que não é interesse dela, no sentido partidário mesmo. Ela tem uma visão política do judiciário, por isso eu disse de uma ditadura do judiciário, com uma série de violações. Eu poderia citar os vários grampos, né, envolvendo o próprio presidente. Enfim, uma série de violações que mostram que ela é um instrumento viciado. Teria tudo para fazer o país ser passado a limpo, e quem critica a Lava Jato não quer dizer que é a favor de corrupção. Evidentemente que ninguém é a favor da corrupção, mas ela tem que ser combatida dentro de um Estado democrático de direito e, acima de tudo, ela tem que atingir todos os partidos. Nós temos um determinado juiz que ele tira foto rindo com uma pessoa que ele vai investigar. Nós temos esse mesmo juiz, ele só determina ações contra um determinado partido. Então eu vejo com muita preocupação os rumos que a Lava Jato tem tomado. É muito comum a gente ouvir alguns setores, algumas pessoas se referir à ditadura da toga. O que seria mais perigoso, a ditadura da toga ou a ditadura militar? Salatiel, boa questão, viu? Eu confesso que eu não sei qual que seria pior. Eu acho que o ideal seria a gente viver sem ditadura nenhuma. É por isso que, né, os teóricos, e você sabe muito bem, né, desde os renascentistas, vinham trabalhando com a ideia de um Estado democrático de direito, não um Estado isento, um Estado em que a democracia ela fosse realmente vivida nos seus três poderes. Montesquieu já trabalhou isso muito bem, né, cada um com sua função, porque nós vemos uma promiscuidade entre os setores. Não é? E isso, evidentemente, que mancha as operações no legislativo, no executivo, no judiciário. Um determinado grupo que manda no país há muitos anos, ele se apropria do legislativo e do judiciário, enquanto a maioria da população ela fica à mercê disso e só sofre os danos. Esses dias nós ficamos abismados, né, quando um repórter trouxe uma mãe que parece que roubou um nuggets para o filho, um leite, não me lembro. Ela pegou a maior pena do que todos os envolvidos na Lava Jato.
Então, como você disse, é um sistema judiciário que privilegia um grupo. Nós temos um empresário que tinha uma lista enorme de parlamentares, que ele dizia que ele tinha a maior bancada no Congresso. Nós temos hoje um Congresso que só vota lei contra os trabalhadores. Essa reforma, do jeito que ela está sendo passada, é um absurdo. Por que não se taxa os grandes devedores da Previdência? Por que não, ontem, esses dias, o ministro indicado pelo Temer para o Supremo, ele arquivou o projeto que taxa as grandes fortunas? Ou seja, os trabalhadores sempre pagando, desde a ditadura, você lembra bem do Delfim Neto, que ele falava, vamos esperar o bolo crescer para dividir. O bolo cresceu e até hoje o bolo não é dividido. E sempre quando tem lucro, o lucro é capitalizado. E quando tem o prejuízo, ele é socializado. Não, sim. O que você acha da escolha dos ministros do Supremo, da forma que é feito hoje, né? Uma indicação do presidente da República, depois vai para a sabatina. O que você acha dessa forma? Eu acho um absurdo, né? Eu acho que deveria ser outros métodos, né? Tem vários escritos sobre isso, por exemplo, as próprias entidades de classe, ou, por exemplo, através de um concurso prévio. Essa indicação, igual especificamente o caso que nós estamos falando, de um ministro ligado ao presidente, é evidente que ele vai lá com uma defesa prévia daquele grupo para que ele foi indicado. Então, não é surpresa nenhuma que esse indicado do presidente barra criar imposto sobre grandes fortunas. Ele representa esse meio. Nós teríamos que ter uma inversão de prioridades. Quem deveria ser indicado para o Supremo seria aquele que tem uma representação coletiva, uma representação sindical, uma representação trabalhista, enfim. Eu acho que esse método, ele piora, ele elitiza ainda mais as decisões, e o pior que isso, ela cria um compromisso daquele indicado por determinado grupo de apoiar, de julgar em causa própria. Professor Nelson, como que você avalia, entende o posicionamento de alguns jovens até pedindo a volta do militarismo e defendendo até mesmo uma ditadura? Como é que você avalia isso como professor? Olha, profundamente entristecido, mas muito entristecido. Somente alguém que tem um desconhecimento histórico muito grande pode falar em ditadura militar, intervenção militar, falar em qualquer coisa que seja ligada a uma quebra do regime democrático de direito. É importante frisar isso, Salatiel. A ditadura é um regime de exceção. Em todo o Cone Sul, em todos os lugares do mundo, seja em que ocorreram ditaduras, a população foi massacrada. Nós tivemos torturas absurdas aqui no Brasil, por exemplo. Esse pensamento é um pensamento de uma pessoa que só não pode ter nenhuma noção do que vive o mundo. Se temos que caminhar criando um mecanismo para combater a corrupção e a miséria, que eles sejam feitos dentro do Estado democrático de direito. Criar um regime de exceção, muita gente fala assim, não, nós vamos ter uma intervenção militar para ter novas eleições. Mas qual a lógica disso? Qual o sentido de você trazer para a vida democrática, em pleno século XXI, um regime ditatorial? Isso não passa pela minha cabeça, não passa pela minha cabeça pessoas que apoiem determinados tipos de candidatos com essa tendência, determinados tipos de pensamento ligado ao militarismo. Não me passa pela cabeça que alguém em sã consciência vote em um candidato que elogia torturador como Carlos Alberto Ustra. No caso de Caratinga, por exemplo, tem que procurar essas pessoas estudar um pouco a nossa história. O caso da Inês Etienne Romeu, 90 dias num cárcere privado em Petrópolis, sendo violentada, sendo torturada, amando do Ustra. E um deputado que elogia esse cara, como é que ele pode gerir uma nação? Como é que ele pode ter o domínio? Ele tem o mínimo de condição humana de se postular a candidato. E o pior é gente que apoia, gente que defende esse tipo de pensamento atrasado, pessoas racistas, homofóbicas, machistas. Esse grupo de pessoas tem que ser tirado da política. Nós temos que caminhar para um país plural, um país democrático, um país que realmente seja o país que é a cara do Brasil, que é um país mulato, um país branco, negro, um país de todas as tendências, um país que inclua, e um país que acabe com a corrupção, evidentemente, mas seja um país que não um país de perseguição
homoafetivos, né? Um país que, enfim, essas questões estão atrasadas, que infelizmente elas voltam à tona por causa de posições iguais a essa de pessoas que querem intervenção militar ou ditadura militar. Nelsinho, e com relação a essa crise política, né, que o governo está vivendo, né, estão aí, inclusive, pedindo para ficar mais 120 dias para organizar, o que você tem a dizer sobre as eleições diretas ou eleições indiretas, conforme está previsto na Constituição? E também existe lá uma PEC que foi aprovada agora pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, segue agora para a Câmara dos Deputados, que poderia haver eleições diretas até o 3º ano de mandato. Que análise você faz disso? Bom, Salatiel, primeiramente, fora tema, né? Mas, primeiramente é o seguinte: nós temos um governo que foi instituído através de um golpe. Eu acho que isso é claro para a maioria dos juristas, né? Nós temos um governo que se instala, que não é um governo representativo. É um governo que toma posse através de um arranjo que nós chamamos de golpe. Esse é o primeiro ponto. Segundo, quem apoia a eleição direta não é atropelar a Constituição. Eles atropelaram a Constituição para aprovar a reforma trabalhista, eles atropelaram a Constituição para tirar uma presidente eleita, enfim, isso é atropelar a Constituição. Aprovado pelo Senado, aprovado pela Câmara, a eleição direta é a única possibilidade para esse momento. Dá um Congresso em que a maioria dos seus parlamentares são envolvidos no esquema de corrupção. O poder de escolher o presidente da República é um absurdo. Não é? Eles não têm condição ética, moral para escolher o presidente. Quem tem é o povo. Nós temos que ter uma eleição direta já, né? Aprovar essa eleição, eleições livres, como é feito no Brasil, e eleições diretas já. E volto a repetir, que é um comentário que muitos alunos questionam, não é inconstitucional? Né? E você, melhor que eu, pode explicar isso, que não é inconstitucional. É um absurdo, né, que tenha gente que defende eleições indiretas. Eu entendo que não é inconstitucional, que uma vez que a própria Constituição diz que todo o poder emana do povo, então eu também entendo assim. Eu queria, Nelsinho, aliás, te fazer uma pergunta muito pessoal. Você é petista? Não sou petista. Isso é uma coisa interessante, né? Qualquer um que defende, por exemplo, falar, é um golpe, esse governo é ilegítimo, eu sou contra a reforma trabalhista, eu sou a favor da greve geral. A primeira coisa, talvez até porque, para fugir do argumento, da argumentação, e para tentar te desqualificar, falar, você é petista. Não sou petista, acho, mas afirmo categoricamente o que eu estou dizendo. É um governo instituído por um golpe. É um governo que não tem condição de realizar a reforma trabalhista. É um absurdo que tenha trabalhador a favor dessa reforma trabalhista. É um absurdo. Essas contas da Previdência, evidentemente que tem que ter uma reforma, mas que se reforma com quem tem mais pagando mais, com quem deve mais pagando mais. Ou seja, é uma inversão de prioridades muito grande, e essas são causas, Salatiel, eu costumo dizer que a função de todo cidadão talvez não seja nenhuma função partidária, né, em função dessas diversas crises, mas lutar por causas. Que as causas são essas? Ora, a primeira causa, evidentemente, é a causa do trabalho. Né? Eu não posso ficar do lado do capital. Entendo quem fica, né? Mas o trabalhador ficar do lado do capital é a mesma coisa da senzala ser a favor da casa grande. A mesma coisa do escravo ser contra a Lei Áurea, por exemplo. Então, o trabalhador, evidentemente, que ele tem que ser contra essa reforma trabalhista, ele tem que participar dos movimentos, entendeu? Porque senão nós vamos voltar a regimes, essa terceirização, que muita gente vende como modernidade, isso é um absurdo. Nós somos um governo ilegítimo, um Congresso irresponsável para aprovar isso. Aí cita como exemplo a Holanda. Olha, um país extremamente menor e muito mais qualificado que o nosso país ainda é um país em construção, nós ainda temos que ter inclusão social, inclusão educacional, nós temos que fornecer qualidade para a mão de obra para ela ir para o mercado, com os mecanismos que existiam, por exemplo, de proteção à carteira assinada e tudo, ainda a gente tem trabalho escravo no Brasil. Imagina com essa proposta da bancada ruralista de trocar o trabalho por comida e moradia.
Ou seja, tem que ser muito alienado para ficar do lado dessas coisas. Então, eu acho que essas são as grandes bandeiras do século XXI. A bandeira do trabalho, a bandeira da igualdade, a igualdade sexual, a igualdade racial, a inclusão. Né? Então, enfim, então essas são... e todo mundo que levanta essas bandeiras ou são chamados de petistas ou comunistas, né? E não são bandeiras humanistas, né? São bandeiras que grandes pensadores se debruçaram sobre elas, são bandeiras que se veem ameaçadas, é um movimento mundial. Olha o que está acontecendo na França, na Alemanha, de trabalhadores contra esse modelo neoliberal que está sendo implantado no mundo inteiro. Um modelo econômico, político que privilegia o capital, privilegia uma minoria em detrimento da grande maioria de trabalhadores. E como eu estava dizendo, é impressionante que o trabalhador ainda absorva isso como sendo moderno, como sendo... O Brasil agora vai entrar na modernidade porque flexibilizou as leis trabalhistas. Vejo isso como um retrocesso imenso. Nelsinho, logo que o Temer assumiu, começou com um discurso de que o governo petista, vamos dizer assim, investiu muito no social, né? Gastou sem ter, né? E nós temos que reduzir isso agora, porque gastar tem que pagar. Que análise você faz desse discurso? É um discurso muito mesquinho, né? Eu trabalhei com Bolsa Família há alguns anos aqui em Caratinga, cadastrando as famílias. Salatiel, só para você ter uma ideia, para muita gente essa é uma das rendas que possibilita um mínimo de dignidade. O Bolsa Família representa menos, por exemplo, do que o perdão da dívida que foi feita para o Itaú. Representa menos do que o salário que é gasto, por exemplo, com o magistrado. Então, é uma falácia falar que o governo gasta muito dinheiro. O Bolsa Família, especificamente que eu estou falando, é o maior programa de inclusão social da América. É um programa extremamente necessário. O FIES, o ProUni, foram programas que pela primeira vez eu pude ver pessoas de baixa renda estudando cursos de direito, curso de medicina, curso de engenharias. Investir no social nunca é demais. Essa é uma visão neoliberal que entende que nós temos que investir na produção. Olha, nós temos que investir no ser humano. Não adianta nada o país ser o 8º, 10º maior riqueza do mundo e ter uma desigualdade social abismal. Nós temos que investir na capacitação humana para a partir daí nós começarmos a discutir essas outras coisas. Acho que o investimento nas questões sociais foi o ponto alto do governo petista. Todos esses programas que eu já citei e uma série de outros foram extremamente importantes para que você tenha inclusão social, inclusão educacional, uma série de inclusões que são possibilitadas pelo governo e que sem eles essa população não teria. Olha só o que nós estamos vivendo hoje. O governo atual aumentou a inscrição do Enem em poucos reais. Foi o menor índice de adesão do Enem. Ou seja, as pessoas, é isso que uma elite mal intencionada, que não entende. Para muita gente, aqueles 200 e poucos reais faz uma diferença enorme. Para eles, se não tiver o ProUni, ele não vai estudar. E aí é um pensamento igual aquele deputado que disse que a universidade é só para quem tem condição de pagar. Isso é um absurdo, isso é uma mentalidade mesquinha, egoísta. Né? A universidade é para todos, o país é para todos. E tem que se entender que o país vai ser para todos, de uma forma ou de outra. Essas conquistas sociais elas não vão ser revistas. Eu tenho certeza que a sociedade não vai permitir isso. Coisas, infelizmente, a gente vê esse desmonte quando, por exemplo, a farmácia popular, quantas pessoas são beneficiadas com aquilo, com remédios caros, e infelizmente o governo atual quer acabar com essas conquistas e ao mesmo tempo perdoa dívidas milionárias de grandes empresas. Então é uma lógica que ela tem que ser revista. Nelson, o que você acha? Algumas pessoas dizem, que o presidencialismo, ele propicia vamos dizer assim, um governo autoritário.
enquanto o parlamentarismo seria um governo mais popular, né? Você concorda com essa afirmação? Certo, eu acho que essa é uma questão muito complexa. Quando tivemos o plebiscito do parlamentarismo e o presidencialismo, alguns anos atrás, nós tivemos uma literatura muito farta disso. E alguns analistas entendiam, e eu vejo com uma certa razão, que o modelo parlamentar ele tem que ser um modelo, uma sociedade democraticamente muito avançada, uma sociedade, notadamente as sociedades europeias, em que você tem a participação popular mais intensa, que a sociedade seja mais ouvida, o que não é o caso do Brasil. Então, para o Brasil hoje, eu entendo que o presidencialismo é o ideal. Entendo que os nossos mecanismos de eleições são viciados, né? Esse sistema de doações de campanha, evidentemente isso tem que acabar. Entendo que avançou muito. Por exemplo, se lembra, nas eleições municipais, alguns anos atrás, tinha churrasco, né? O cara matava um boi, trazia um cantor famoso, hoje isso já não pode. Quer dizer, é um sistema ainda em aperfeiçoamento. Uma coisa que todo mundo tem que lembrar, Salatiel, e eu acho que é importante ressaltar, nossa democracia é muito nova. Se você for levar em conta que nós vimos aqueles anos da ditadura Vargas, e pouco tempo depois uma ditadura militar, nós estamos falando de democracia mesmo a partir dos anos 90. Enquanto as democracias europeias estão consolidadas há séculos. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração para fazer essas análises. Você acha que esse presidencialismo que nós adotamos aqui de coalizão, ele não funciona por quê? Eu acho que, voltando à questão da democracia ser muito recente, não é? Eu acho que ainda falta uma inclusão educacional muito grande. Eu acho que à medida em que a população ela se instrui, os mecanismos vão sendo melhorados. Então, a primeira coisa que eu acho é um grande sistema educacional. Por isso que eu sou a favor desses diversos cursos técnicos, ProUni, FIES, que é para você criar essa massa crítica. O nosso presidencialismo, né, que você chamou muito bem de coalizão, ele é o que nós temos hoje. Eu acho difícil, por exemplo, as próximas eleições, ele não ser reeditado, e entendo que se você começar, o que está sendo feito, a diminuir as possibilidades de corrupção na campanha, nós vamos ter candidatos com as propostas melhores. Por exemplo, se a campanha para presidente for só na televisão e no rádio, e isso dado pelo Estado, não tem dinheiro para nada, ninguém vai comprar jatinho para fazer campanha nem nada. Seria uma forma de aperfeiçoar a democracia. Um escritor, Sérgio Abrantes, ele tem uma ideia muito interessante que ele chama da ágora. Nós precisamos voltar para a ágora. O que seria a ágora, né? Aquele local que o próprio cidadão chega e se exprime. E ele aponta alguns caminhos, né? Por exemplo, a internet, né? Que nós poderíamos aperfeiçoar as consultas populares. Né? A gente poderia criar mecanismos. Eu não vejo hoje que uma mudança de regime ela mudaria esse líder de coalizão, mesmo seja na parlamentarismo no presidencialismo, se os mecanismos que o elegem são o mesmo. Se o dono de um grande conglomerado dá não sei quantos bilhões para a sua campanha, você fica refém dele. Né? Então, se você vai eliminando isso, igual os showmícios de antigamente, né? A época da eleição para prefeito em Caratinga, todo mundo aguardava porque vinham os cantores famosos. Isso já acabou, aqueles mega comícios. Na última eleição municipal, os comícios foram raros, pontuais. Então, eu vejo que nós avançamos, né? Que nós estamos avançando. Insisto que esse avanço tem que ser feito dentro do regime democrático de direito, sem ditadura militar, sem ditadura de toga, sem intervenção militar, sem quebra da normalidade jurídica, sem golpe no presidente. Aí nós estaríamos caminhando, né, com uma democracia muito nova para um regime que talvez fosse o ideal, que talvez nossos filhos, né, vão poder ver. Nelsinho, infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim e uma conversa dessa muito importante
poderia nos render aí dias e horas, né? Mas eu quero agradecer a sua presença e colocar um espaço para as suas considerações finais. Tiago, novamente eu agradeço o convite de estar aqui, né? Novamente quero te parabenizar, é um momento de debate, você tem trazido pessoas aqui que têm muito a contribuir para esse momento conturbado. E para finalizar, eu queria deixar para a sociedade, né, até não é uma pretensão, mas queria deixar uma reflexão. Nada que rompa com o regime democrático de direito, ele deve ser elogiado, ele deve ser votado, ele deve ser sequer levado em consideração. Esqueçam isso de intervenção militar, ditadura militar, isso é uma aberração. O país não merece isso, nós não merecemos isso de novo. Eu acho que o importante também é essa lição que nós devemos aprender, que nós lutamos por causas. Vamos esquecer um pouco o partido. Qual a nossa causa? Nós queremos um país sem corrupção, nós queremos um país onde o trabalhador tem os direitos garantidos, nós queremos um país onde as minorias sejam respeitadas, onde o homoafetivo tem o direito de andar pela rua, de adotar uma criança, de ter um relacionamento estável, um país livre de machistas, de racistas de toda espécie. E é isso que eu penso que é o país que nós queremos construir. E vote em alguém que seja isso. Um candidato, por exemplo, que fala com uma mulher que não a estupra porque não merece, esse cara não deveria merecer nem sequer ser cogitada a votação nele. Enfim, eu acho que, apesar dos percalços, eu sou um otimista com o Brasil. Nossa democracia, volto a repetir, muito nova, e eu tenho certeza que nós ainda vamos nos tornar um império colonial, como diz o Chico Buarque. Nós agradecemos, então, a presença do professor Nelson e agradecemos a você, telespectador, pela sua audiência, e o nosso abraço e até o próximo programa Painel Político.